Salve, seja bem-vindo diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país. O Ponto Final fala exatamente da política. A política mexe com a sua vida, né? É a casa que você mora, a escola dos seus filhos e a projeção do seu futuro. Nós vamos falar com o deputado presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Rodolfo Nogueira está no primeiro mandato, mas tem um trabalho muito bom por aqui e vamos saber, né, deputado, de como funciona essa casa legislativa que está numa vitrine bem grande, né? Todo mundo querendo saber. Olá, Zé Maria, uma grande honra estar aqui com você, principalmente para falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de agronegócio, né? Falar um pouquinho de Brasil aqui com os seus... Muito bem. Deputado, por que o senhor entrou na política? Eu sei que o senhor trabalha ainda na área agropecuária, né? O que te levou a fazer esse movimento? O senhor é do PL do Mato Grosso do Sul, uma área bastante forte no agronegócio. Zé Maria, para resumir um pouco, né? A gente sempre trabalhou lá no estado, nos bastidores da política, sempre na política nacional, né? Eu, como produtor rural, sempre trabalhei contra o PT lá no Mato Grosso do Sul e sim apoiando candidatos que seriam centro ou direita lá no estado. Chega de intermediários. Sim, eram os candidatos que naquela época tinha, né? Na verdade, o PSDB tinha hegemonia, né, no Brasil de lançar candidatos presidenciáveis e a gente realmente apoiava os candidatos que era contra o PT naquele momento, naquela situação. E foi então que eu conheci o presidente Bolsonaro em 2014, né, numas férias lá na Barra da Tijuca. Já conhecia ele, né, do parlamento, já conhecia o presidente Bolsonaro pela TV Câmara, né, seguia ele já, mas tive o prazer de conhecer pessoalmente, trocamos telefones, fizemos amizade e nos anos seguintes a gente manteve essa amizade. Eu ia para o Rio de Janeiro, conversava muito na casa dele lá sobre política, acompanhava as agendas dele e realmente vi que o presidente Bolsonaro não era mais um tipo político, né? Não era mais um produto de marketing, e sim, realmente, eu acreditei no projeto que o presidente Bolsonaro tinha e logo em seguida ele se candidatou a presidente da República pelo PSL e naquele momento, em 2018, o presidente me convidou para sair candidato, né? A gente não teve muito consenso na minha casa. Você arrependeu? O que você achou? Não, eu acho que é importante esse momento, né? Que a gente está vivendo na política. Mas não é aquela 2018. Folga que a gente imagina de longe, não, né? De maneira nenhuma. Acabou meu tempo para minha família. Isso, o preço é muito forte, né? A gente tem uma reclamação dos nossos filhos, mas a gente sabe o propósito que a gente está aqui em Brasília, né? E realmente a gente tem feito a diferença aqui à frente da comissão, né? Junto com a FPA, junto com o presidente Pedro Lupion. Sou diretor lá de seguro rural na FPA, né? E, consequentemente, né, fui vice-presidente da Comissão da Agricultura. A FPA está muito bem formada, né? O vice-presidente Arnaldo Jardim, que é de São Paulo, uma grande figura. Deputado, eu queria que o senhor explicasse o que é o agronegócio. Às vezes eu digo aqui, olha, o agronegócio não é único. Existem várias fases de tecnologia, de maquinário, exportação, né? O que é o agronegócio? Zé Maria, o agronegócio é a locomotiva que move o Brasil. Sim. O agronegócio é realmente essa mola propulsora que faz com que o interior do país tenha a sua valorização, né? Que o comércio do interior do país tenha o seu crescimento, né? A agroindústria hoje direta ligada ao agronegócio também numa potência de crescimento aí, e a gente sabe que ele é líder nas exportações hoje do Brasil, com 40%, mas também representa o sinal positivo do nosso PIB, né? A gente sabe que o agronegócio hoje é responsável pelo nosso PIB positivo. A âncora verde chamada, né? Mas também esse agronegócio é responsável por 1/3 da carteira registrada no Brasil, ou seja, 30 milhões de carteiras registradas hoje
é carimbada pelo agronegócio, Zé Maria? Eu fiquei surpreso, no Mato Grosso visitei algumas cidades, mas a Canarana me chamou a atenção, né? Eu fui numa semana de campo lá e fazer uma palestra e fiquei encantado com a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, e sim, uma cidade boa, digna, trabalho integral, né? A gente viu que uma cidade muito progressista. Essa é a realidade ali do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul? Sim, é o que eu acabei de falar, que o interior, os municípios do interior do Brasil, eles vivem e respiram esse agronegócio diretamente. Eu achei interessante que eles não incham, né? Não crescem, né? Melhoram a qualidade, mas não ficam inchados. Melhoram a qualidade, tem um desenvolvimento muito forte. Os municípios onde a agricultura e a pecuária são desenvolvidas, eles melhoram o nível de vida da população, mas com certeza esse agronegócio que mexe com toda essa parte da economia, a gente tem que lembrar também que ele é o que sustenta o nosso alimento na mesa, ele é que produz o alimento na mesa do povo brasileiro e também 1/5 de todo o alimento consumido no mundo inteiro. Eu tenho dito que se eu tivesse ali na faixa de 25 anos, eu iria para o Mato Grosso do Sul. Você acha que eu tenho razão de pensar assim? O Mato Grosso do Sul emprego bom. É muito lindo também, né? O Mato Grosso do Sul tem as suas belezas naturais, Pantanal. E olha que eu sou exigente, eu sou de Minas Gerais. Então, mineiro bom, está convidado a conhecer lá a minha cidade de Dourados. Nossa, sim. Campo Grande, nossa Bonito, né? Bonito é uma cidade que hoje é a capital do ecoturismo, né? É um paraíso lá no Mato Grosso do Sul e tem chamado turistas também do mundo inteiro lá para visitar aquela região tão maravilhosa, criada, esculpida pela mão de Deus ali. Mas voltando assim ao agronegócio, né? O Brasil, a pauta de exportação é agronegócio e mineração. Mineração, gás, petróleo, né? Enfim, essa é a pauta de exportação do Brasil. Sim. Apesar de eu tenho dito que há uma aposta errada do Brasil, em vez de entrar com força no agronegócio, em apoio, com, enfim, com ações governamentais. Políticas públicas e tal, a gente vê subsídios, investimentos e tal, em indústrias falidas, como por exemplo de automóveis. Por que não centrar no agronegócio, onde nós somos fortes, industrializar o nosso produto e importar carros? Porque isso não está dando mais emprego. Olha, eles representam o quê? 4% da economia, você está falando aí de 40% do PIB. Exatamente. É importante a indústria automobilística no Brasil, mas eu vejo que a nossa vocação é produzir alimento. Exato. O Brasil, um clima tropical, terras férteis, né? A gente tem algumas condições do clima, como no Rio Grande do Sul, como no sul do Mato Grosso do Sul, alguns estados que às vezes sofrem pelas estiagens, mas a gente sabe que a gente é o grande celeiro do mundo. O mundo inteiro enxerga no Brasil hoje como o celeiro que vai produzir alimentos e que vai realmente trazer uma segurança alimentar, Zé Maria. E isso é importante a gente falar, porque se o mundo inteiro enxerga o Brasil como esse celeiro e como um ponto muito importante para trazer essa segurança alimentar no mundo, por que não este governo não enxerga isso no produtor rural e realmente cria políticas públicas para que o agro se fortaleça cada vez mais? A gente tem um problema hoje com o governo federal, o presidente que hoje comanda o Brasil, o Lula, realmente tem uma rixa pessoal contra o produtor rural. Eu vejo investimentos de milhões num túnel lá em São Paulo, que se melhorasse as estradas aí para Mato Grosso do Sul, para escoar a safra, seria muito melhor para o país em termos de infraestrutura. Exatamente, o governo não investe em logística e infraestrutura, principalmente, né, no escoamento das safras. Que produtores estão fazendo estradas. Exatamente, e eu vejo também, Zé Maria, um grande problema, o Brasil não investe em malha ferroviária. A grande jogada seria o investimento em malha ferroviária que o presidente Bolsonaro tanto defendeu e agora a gente vê o governo Lula nessa inércia. E eu quero dizer mais um pouco. O alinhamento dos ministérios do governo Lula contra o agronegócio e contra o produtor rural está causando um enorme prejuízo hoje para o produtor rural e esse prejuízo está chegando na mesa do brasileiro, Zé Maria, porque os altos preços dos alimentos também é uma política errônea que o governo federal
atua com o produtor rural. Nós estamos no mês de junho, até agora o nosso plano safra não foi anunciado, nós não sabemos o tamanho que será investido no seguro rural, que é um outro gargalo hoje do agronegócio que não funciona. O seguro rural hoje no Brasil é uma grande, vamos falar assim, uma grande enganação. O produtor rural contrata, não recebe depois o prêmio quando ele aciona, ou as próprias asseguradoras hoje estão se negando a fazer seguro quando é milho safrinha em alguns estados. Enfim, o seguro rural passa por uma transformação. A senadora Tereza Cristina hoje é a autora de uma lei que moderniza o seguro rural, vai para a Câmara depois de vir do Senado, e a gente vai trabalhar esse seguro rural para realmente trazer uma segurança financeira para o produtor rural na hora que tem um prejuízo. Então nós sabemos que as políticas públicas que o governo federal hoje traz para o agronegócio é perseguição. Domingo eu estava em casa, o coronel Ulisses, deputado federal pelo Acre, me ligando com os produtores rurais que o ICMBio está lá perseguindo, trazendo novamente uma indústria da multa lá para os produtores rurais e trazendo confisco de gado no Brasil, nunca jamais visto na história do Brasil. Hoje a gente vê o Ministério do Meio Ambiente confiscar gado do produtor rural. Então, realmente, é um alinhamento... São áreas contestadas, né? Há um alinhamento dos ministérios. O Ministério do Trabalho hoje fiscalizando trabalho análogo à escravidão, Zé Maria. E a gente sabe que hoje... Por exemplo, tem amigo meu no Pantanal que contrata o trabalhador, as empreitas, os empreiteiros para fazer cerca, para fazer limpeza de pasto. E esses empreiteiros, eles querem ficar lá perto do serviço, eles não querem ficar na sede da fazenda, em alojamentos. Eles preferem ficar acampados lá no serviço. Mas o produtor rural mata uma vaca, leva comida, dá água, enfim, dá um subsídio. E ele é tratado como o trabalho análogo à escravidão, preso com a sua propriedade bloqueada, contas encerradas no banco, enfim, uma política contra esse produtor rural. E o MST, ao mesmo tempo, assentado nas beiras das rodovias, morando debaixo de lona preta por 2, 3, 4 anos seguidos, né? As crianças ali vivendo naquela condição subhumana e são tratados como heróis ali na beira das rodovias. Então, a justiça não é igual. O Ministério do Trabalho realmente faz uma política errônea contra o produtor rural, assim como o Ministério da Economia, que não tem realmente uma linha de crédito com juro subsidiário. Hoje o produtor brasileiro, Zé Maria, paga o maior juro do mundo. Tirando hoje, saiu uma pesquisa agora, que o juro real hoje do Brasil é o terceiro maior do mundo, perdendo para a Rússia e para outro país que eu não lembro, mas... é o terceiro maior do mundo e esse produtor paga conta desse juro alto. A agricultura não é subsidiada? Tem um subsídio ali, né? Olha, o produtor brasileiro não é subsidiado. Ao contrário do que o produtor europeu, americano, tem um subsídio dos seus governos, tem ajuda, tem crédito muito forte, além de ter juro mais barato para trabalhar. Hoje o produtor brasileiro não conta com essa política pública de subsídio. E a gente realmente nem espera isso do governo federal. A gente espera realmente que o governo federal não intervenha e dê somente crédito para o produtor rural. Não atrapalhar, né? Não atrapalhar. Deputado, eu conversei com integrantes do governo e me dizem o seguinte: há uma certa resistência, que o governo faz tudo, tenta se aproximar, mas que a resistência já é ideológica, é uma resistência ao governo. Existe isso. Eu soube que o senhor esteve com o ministro Fávaro e tal, conversando. Ele foi lá na sua comissão, exatamente. Né? A gente está tratando de pontos específicos, Zé Maria. Um deles é a securitização hoje do produtor do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do oeste do Paraná, né? Que é um produtor hoje que atravessou quatro anos de estiagem, 4 secas, teve sua safra... Ele me disse que se criar a cultura da securitização, reduz o preço do seguro, né? Quanto mais gente... Na verdade, a securitização hoje agora só tem essa previsão e esse pedido do produtor porque o seguro rural não funcionou. Porque se tivesse o seguro rural funcionando, o produtor hoje não estaria endividado. Ele pagaria os custos de produção com seguro. Mas o que acontece? A política do seguro rural, volto a dizer, é uma política errônea, é vamos falar assim, hoje a contratação dos seguros prejudica muito o produtor rural e tem que ser vista numa nova lei. E essa história de que a agricultura brasileira é larga escala para exportação,
é soja, milho, corte em larga escala. É verdade? Zé Maria, a gente vê a agricultura familiar hoje muito forte no Brasil inteiro. Né? A gente, desde Getúlio Vargas que... O ministro me disse que fica 80% da produção que vai para a mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Em alguns casos que não é tão familiar assim. Exatamente. Né? Os médios podem ser considerados como grandes produtores. Exatamente, mas o Brasil é um grande produtor de alguns produtos, soja, café, milho, carne, então essa sobra tem que ser exportada. Mas hoje nós temos a carne mais barata, uma das mais baratas do mundo hoje. Da América do Sul é a mais barata a carne brasileira. E de boa qualidade. Né? E de belíssima qualidade. Nós temos hoje, né, a produção hoje foi afetada um pouquinho do arroz, que devido àquela a raposa Serra do Sol, que foi transformada em reserva indígena, baixou muito a produção do arroz aqui no Brasil. Esses produtores brasileiros hoje estão lá na Guiana trabalhando lá e produzindo lá e foram convidados para lá estarem. Enfim, são políticas errôneas contra o produtor rural, mas hoje o agronegócio realmente é que sustenta a mesa do... Não há uma certa incoerência, não é chorar de barriga cheia, não. A gente vê o agronegócio aí crescendo, grande, bem internacionalmente aqui no Brasil. O senhor traça um quadro assim, estão atrapalhando a gente não está tão bem assim, mas afinal está ou não está bem? Olha, Zé Maria, eu vou te explicar hoje. Os custos de produção hoje estão caríssimos. O soja chegou a bater R$190, hoje está R$118, R$115 de média no Brasil, a saca de soja. A gente sabe que o preço para produzir 1 hectare é altíssimo. Se o produtor empatar ali... Adubo, defensivos, tudo exatamente. Dólar, né? A renda, que muitas propriedades hoje são arrendadas, a renda é altíssima hoje. Então, ou seja, o produtor realmente hoje vive um momento muito difícil com os preços das commodities despencando, né? Na verdade, com as intempéries da natureza, né? O clima, as estiagens que foram muito severas aí em alguns anos, em vários estados do Brasil, mas principalmente essa condição de você tomar crédito hoje com os dos juros mais altos do mundo. Hoje o produtor brasileiro paga de 19% a 22% de juro ao ano para produzir. Isso é muito difícil num país que realmente... Então não está mais tão grande assim a lucratividade. Exatamente. Eu acho que o período melhor que o agronegócio se desenvolveu foi há alguns anos atrás no governo presidente Jair Bolsonaro, né, que teve realmente um poder aquisitivo muito forte do produtor rural, né? As commodities todas em alta. Milho chegou a bater R$130, se não me engano, a saca. Hoje o milho é vendido a R$50, preço médio. Deputado, durante o processo constituinte houve um forte debate ali sobre o direito de propriedade rural. O texto inicial elaborado ali, o texto base da Constituinte, que seria a Constituição, colocava a propriedade rural quase como digamos assim, como uma concessão, não seria um direito à propriedade. Se discutiu muito o valor social da terra e tal. E aí a Constituição garantiu o direito à propriedade e garante o direito à propriedade também rural. Por que esse questionamento? A gente vê que o questionamento ele é muito na área rural de propriedade, o direito de propriedade, e não na área urbana. Qual é a diferença? Porque realmente a gente vive eu acho que na minha visão, tá, Zé Maria? Nós temos hoje um grande problema com os produtores de outros países. Então, governos de outros países fazendo uma interferência muito forte pelo Brasil, ONGs estrangeiras... E muito brasileiro ajudando isso. E muito brasileiro ajudando, ONGs que vieram para realmente atrapalhar hoje o produtor rural e o Brasil no desenvolvimento agrário. Mas o questionamento da propriedade? O direito de propriedade é sagrado na Constituição, no seu artigo 5º, e na verdade, Zé Maria, nós estamos resgatando o marco temporal, que é uma medida que foi uma delimitação da própria Constituição na data de 1988,
Ou seja, as propriedades que tinham estudo, que tinham demarcações, que tinham conflitos até 1988, essas seriam demarcadas. Após 1988, essas propriedades não poderiam ser demarcadas. Aquelas que já tinham estudo antropológico, que tinham conflito ou que tinha já demarcação, essas sim seriam demarcadas. O território hoje indígena no Brasil é maior, é quase o dobro do que o território que a agricultura ocupa no Brasil. 15% de todo o território brasileiro é indígena, território indígena. E hoje a gente está vendo novamente esse marco temporal que trabalhamos no Congresso Nacional, foi trabalhado mais de 20 anos para ser votado. Votamos em 2023 o marco temporal na Câmara e no Senado. O presidente Lula vetou, nós derrubamos o veto do presidente Bolsonaro com mais de 420 votos, né, no Congresso Nacional. Derrubamos o veto do presidente, ou seja, a grande maioria do Congresso Nacional apoiou o marco temporal, votou a favor e derrubou o veto do presidente Lula. E agora a gente vê judicializado no Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte interferindo nas prerrogativas do Congresso Nacional. Isso realmente traz uma insegurança jurídica. E hoje, para quem tem problema de dívidas hoje no agronegócio, Zé Maria, ele não consegue liquidar a sua fazenda. Por exemplo, o cara que tem 1.000 hectares e deve no banco e que fala, eu vou vender 100 hectares para mim pagar minha dívida, ele não consegue, acabou-se as negociações. Nesse governo Lula, ninguém mais compra terra, ninguém mais tem segurança, as invasões voltaram muito fortes, né? O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, também deu uma canetada dizendo que a propriedade produtiva que não cumpre a função social, ela pode ser alvo da reforma agrária. Colocou essa propriedade produtiva que é sagrada na Constituição Federal. Se você ler o artigo da Constituição, você fala que a Constituição Federal é clara, falando que a propriedade produtiva não será alvo de reforma agrária. Eu costumo dizer que não tem nada mais covarde no mundo do que o capital. Ao menor sinal de risco, ele corre. Então, a segurança jurídica é muito importante em todas as áreas. Na Comissão de Agricultura que o senhor preside, deputado, qual é o grande gargalo que o senhor pretende desenvolver ainda neste ano? Exatamente, os dois grandes gargalos. Na verdade, agora a gente está somando mais um, né? Mas os dois grandes gargalos realmente é a defesa da segurança jurídica, do direito à propriedade, né? O endividamento do produtor rural, né? A gente está vendo o Rio Grande do Sul hoje parar com os caminhoneiros, com os agricultores, os tratores, tratoraço, enfim, estão todos acampados à margem das rodovias e a gente sabe hoje que o endividamento são em vários estados. Começou agora essa manifestação. É possível uma renegociação? Ou nós estamos trabalhando nessa securitização. Vamos falar assim, o governo não quer falar em securitização, nós estamos falando numa prorrogação com juros subsidiários aí, dentro de um fundo social, fundo do pré-sal, que poderá realmente trazer um alívio para esses produtores que provarem, tá, Zé Maria? Na verdade, o produtor vai ter que provar que a dívida dele vem desse prejuízo climático. O senhor é diretor da FPA. A FPA é a toda poderosa frente parlamentar da agropecuária no Congresso Nacional. Reúne ali a maior bancada, né, na Câmara dos Deputados. Eu devo dizer que as frentes parlamentares são fortes por natureza, porque elas têm assessoria, é o novo lobby, são grupos de lobby. Mas o lobby tem que ser desfeito daquela história de mala de dinheiro, não é. É assessoria, é técnicos, né, contratados pelas frentes que fazem uma assessoria aos parlamentares, que no gabinete não tem uma assessoria tão elaborada assim, né? E as frentes parlamentares estão assustadas com o nível de impostos do Brasil, com a cobrança tributária e a possibilidade de aumentar impostos. Zé Maria, exatamente. A nossa maior dificuldade hoje é entender o governo que não quer cortar os gastos públicos, não quer cortar na própria carne e coloca na população brasileira uma carga elevadíssima de impostos, criando novos, aumentando os impostos já existentes. E agora a gente viu recentemente o IOF, o governo federal querendo aumentar o IOF, né? Trazendo uma insegurança fiscal e jurídica, aí, principalmente para quem investe aqui no Brasil. E a gente sabe que
a criação de impostos hoje é a pauta de excelência desse governo federal. O ministro Haddad, que já foi apelidado... É a fruta da estação. Exatamente, que já foi apelidado de taxade pela população aí, ele realmente não tem a preocupação de saber aonde que o governo está gastando, aonde que está a torneira aberta do governo federal, mas sim a preocupação dele é de criar mais impostos para o coitado hoje do brasileiro carregar mais esse peso. E o próprio governo fala, o orçamento estará colapsado em 2027. Hoje se arrecada 5 trilhões e 200 bilhões de reais, 2 trilhões para o serviço da dívida, mais 1,5 trilhão para previdência e folha de pagamento e despesas obrigatórias, e sobra ali 100 bilhões. O Congresso fica com as emendas parlamentares, 50 bilhões, sobra nada para investimento. Investimento é o gasto bom, que é o gasto em infraestrutura, que faz o país crescer. Nós estamos ficando encurralados, né? Mas a mudança tem que ser estrutural, né, deputado? Zé Maria, tem que ser estrutural, mas tem que ser também nas pequenas coisas. A gente viu agora essa gastança da primeira-dama nas suas viagens, quase 40 países em 2 anos e meio, mais de 2 bilhões de reais em despesas só de viagem. A gente está vendo realmente um governo que os ministros não param de andar de jatinho da FAB de lá para cá, de cá para lá, exatamente sem um pudor do dinheiro público, sem o pudor do... E a gente sabe também que o brasileiro gasta 5 meses trabalhando para pagar impostos. De 12 meses, Zé Maria, o brasileiro trabalha 5 meses só para pagar imposto. Então é muita carga tributária, é um governo federal que realmente prometeu muita coisa, né? O presidente Lula, na sua campanha, prometeu picanha, prometeu cervejinha, e hoje é o preço dos alimentos. O governo se perdeu na economia, não tem condição hoje de realmente refazer a economia, juros elevadíssimos, a taxa Selic batendo 15%, ou seja, você vai tomar dinheiro emprestado, é baseado na Selic, então juro altíssimo. Né, os preços dos alimentos disparados no mercado, 80% da população ganha de 1 a 2 salários mínimos, Zé Maria. Do Delfim Neto, que era um grande frasista, né? Juros a 10%, ele dizia, olha, com esse juro aí, para ter lucro é só se for vendendo maconha. Grande Delfim Neto. Frasista, né? Que é muito difícil. É uma atividade produtiva que renda para pagar impostos e juros desse tamanho ainda ter lucro, né, deputado? Zé Maria, 80% da população ganha até 2 salários mínimos. Imagina essa população que tem que pagar um aluguel, água, luz e ir no mercado final do mês para poder fazer a sua compra e sua alimentação. Não tem dinheiro, Zé Maria. O povo hoje realmente está passando uma situação de miseráveis. A gente sabe que o Lula se intitulou pai dos pobres e realmente parece isso que ele quer. Acabar com a classe média, aumentar a classe baixa, aumentar a população de pobres no Brasil e não tirar essa população da linha da pobreza e realmente trazer... Deputado, eu sei que o senhor faz uma defesa do direito de se defender, né? O direito de andar armado. Isso está na Constituição, o direito à defesa. E a defesa se faz com armas, ninguém faz como cachorro com dentes e gatos com unha, né? Se faz com armas. Por que esse assunto empacou e não anda e o debate não vai no Congresso Nacional? Zé Maria, na verdade, bom, o governo... Eu sou com um pregador de gravata ali. Exatamente, uma 12. Uma 12. Na verdade, eu tenho arma desde os meus 18 anos, né? Sou armamentista e a gente acredita muito nesse direito de propriedade, direito de defesa. A gente acredita muito que isso tem que ser um direito normal, assim como o direito à vida, né? Assim como a criança tem direito à escola, eu acho que o homem... O cidadão brasileiro tem direito à sua defesa. Faz parte da segurança pública esse direito ou é um direito individual? Eu acho que é um direito individual, mas colabora muito com a segurança pública. A gente viu os índices do presidente Bolsonaro, onde ele teve uma política armamentista e os crimes despencaram no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para você. O ladrão, se souber que você tem uma arma na sua casa, vai invadir a sua casa? Vai roubar a sua casa? Eu respondo com uma conclusão do Enéas. O bandido rouba para comprar drogas.
por que ele não vai lá e rouba o traficante? O traficante, exatamente. O traficante está armado. Grande Enéas, uma figura que faz falta na política nacional. E por que, deputado, esses assuntos, na verdade, mais polêmicos, não entram no debate do Congresso Nacional? Porque o governo é contra. Estamos aí há meses, mas o governo não tem força lá. Nossa, o governo não tem força, está aprovando tudo. A oposição hoje trabalha fincada com as nossas pautas, defendendo, trazendo a opinião. Quando a gente consegue trazer a opinião pública para um tema, a gente tem uma vitória dentro do Congresso Nacional. Mas a grande maioria não dá tempo da opinião pública realmente conhecer a verdade e ficar do nosso lado e trazer essa pressão para dentro do Congresso Nacional. E a lei do armamento é uma que ficou esquecida. O governo é desarmamentista, começou com o ministro Flávio Dino, que fez um decreto absurdo, revogando todos os decretos do presidente Bolsonaro, e a gente sabe hoje que até para a gente poder fazer uma defesa aí das nossas propriedades, está difícil. A gente tem uma praga hoje que se chama javali. É uma praga que vem importada. O Brasil nunca teve javali, veio importado para cá. É uma praga que acaba com a produção hoje das propriedades rurais, acaba com as nascentes de águas, porque eles entram nas cabeceiras e as nascentes, eles destroem as nascentes, eles matam animais, bezerros que nascem, o javali come, é um animal muito perigoso. E a gente sabe hoje também de um outro problema, que o Brasil acabou de sair, né, de um país barrado pela aftosa, é um país livre da febre aftosa, e o javali ele pode ser um transmissor novamente dessa febre aftosa. Hoje, o IBAMA está negando o credenciamento de propriedades rurais para caça de javali, né? O Exército não tem liberado as licenças para esse manejo, que na verdade a caça de javali é um manejo de uma praga. O javali tomou conta, ele pega os haréns das queixadas, dos porcos nossos nativos, queixada, cateto, ele mata os cachaços, toma as porcas, o javali entra nos porcos domésticos hoje, né? A gente lá do lado da nossa fazenda, o javali entrou num vizinho nosso, entrou no chiqueiro, surrou o cachaço, que é Sorocaba, levou a porcada, as fêmeas todas embora com ele. Então a gente sabe que o javali tem procriado muito forte, virou a praga na fazenda e realmente tem que ser combatido. E hoje nós falamos com o ministro Fávaro e com certeza ele nos ouviu e vai propor para o governo agora, para o Palácio Planalto, um projeto para que seja combatida essa praga que é o javali hoje pelo Brasil inteiro. Então, também um direito, o caçador também faz parte do CAC, é um direito do cidadão também se defender, caçar e fazer o tiro esportivo. Perfeito. Conversa boa com o deputado Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura, Comissão Permanente de Agricultura da Câmara. Muito boa conversa, muito bom papo, e é assim que a gente mostra aqui a política nacional. Muito obrigado, hein? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.